Fala futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda edição desta segunda-feira, como sempre com muitas informações para trazer para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Se forem novos aqui no canal, já se inscrevam, ativam o sininho das notificações e, claro, sigam minha conta pessoal lá no Instagram. E, ó, parada é a seguinte, você que ainda não baixou o aplicativo da OneFootball não sabe o que está perdendo. Além dele ser 100% gratuito, você tem nele aí os melhores momentos dos jogos do Brasileirão da Série A e B. Assim que termina os jogos em alta definição, você também pode personalizar o aplicativo com o seu clube do coração. Você vai lá, marca o Vascão e aí toda a notícia do Gigantão da Colina, o aplicativo manda a notificação na tela do seu celular. Além disso, você pode assistir ao vivo e de graça jogos do Campeonato Alemão e o aplicativo te auxilia a fazer apostas esportivas através do Head to Head. Você também tem acesso a classificações de campeonatos, artilharias, tabelas de campeonatos e por aí vai. Além de notícias do futebol brasileiro, europeu e sul-americano. Quer mais do que isso? Só mais do que isso é te informar que ele é 100% gratuito e o link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E como eu sempre digo, baixa o OneFootball, não consegue mais ver sem. Beleza? Dito isso, bom, vamos trazer para vocês algumas novidades aí sobre o Vasco da Gama. Inclusive, enquanto eu falo, vou deixar passando para vocês algumas imagens. Estive em São Januário hoje, estou vindo de lá, inclusive, para gravar agora o Futebolaço Podcast. Vai entrar no ar aí por volta de 8h10. Meu nosso convidado de hoje é o Fábio Azevedo, inclusive vai ser uma resenha bem bacana de Vasco. Recomendo vocês a dar um pulinho depois de lá e quem não for inscrito se inscrever. E a situação é a seguinte, algumas observações que eu posso trazer para vocês do que a gente viu. Primeiro, gramado de São Januário, um tapete, 40 dias sem jogos por lá. O Vasco fez um trabalho no gramado e ele tá muito bonito. Inclusive, questionei uma pessoa do Vasco, fora do gramado, fora das 4 linhas, aquela grama ao redor ali não tá com a cara muito boa. Eu falei, poxa, por que o gramado tá um tapete e esse entorno aqui não tá tão legal? Falei assim, esse lado aqui é um pouco diferente, né? A gente faz um trabalho mais dentro da grama, né, do jogo. Inclusive existe a possibilidade de mais para frente colocar uma grama sintética aqui no entorno do campo, né, para poder facilitar essa questão do cuidado. Outra situação, Capasso correndo em volta do campo, né, até na hora de ir embora, via as crianças tietando, tirando foto com ele naquelas quadras onde fica o estacionamento e os carros dos jogadores ao lado do Capris. Treinou ali correndo, fazendo parte física. A lesão dele de fato não preocupa muito não, até porque quem teve uma lesão muscular não estaria correndo em volta do gramado. Então acho que dentro de pouco tempo o Capasso retorna. E aí faz acender uma luz aqui pelas informações que estão chegando agora. Eu vou trazer várias confirmações para vocês. O Vasco deve estar anunciando 2 zagueiros. E aí eu levantei minhas parabólicas e a gente, né, que teve hoje lá, os jornalistas ficaram conversando e discutindo. Pô, o Vasco em momento algum falou que zagueiro era prioridade, a ideia era trazer volante, meia e um ponta. Por que do nada agora vai trazer 2 zagueiros? A análise e a leitura que eu faço é que o Vasco não está satisfeito tecnicamente com os seus zagueiros de perna direita. Isso aqui é uma opinião, tá? Não é uma informação, não foi o Paulo que disse isso, ou um membro da comissão técnica, é uma leitura que eu, Diego, faço. Nós temos o Robson, que se não fosse as cláusulas que tem no contrato, o Vasco teria devolvido ao Nice. A ideia do Vasco era rescindir e devolver, sendo que você fez um contrato por uma temporada. Se você quiser devolver antes, você tem que ali honrar esse compromisso. Então o Vasco deve continuar com o Robson por isso. Porque se no contrato fosse mais facilitado essa devolução, o Vasco já o faria. Então aqui já é uma bola 1. A questão também, o Miranda teve o problema aí do doping, ficou muito tempo fora. Miranda fez até alguns jogos como titular nessa temporada, até nem foi mal, mas é um zagueiro também que já está um bom tempo no profissional e meio que estagnou, né? Então o Vasco, além de querer, e vocês vão perceber pela idade, pelo nome dos jogadores que a gente vai falar, o Vasco quer melhorar essa questão que se fala que o elenco é jovem, o elenco é jovem, o elenco é jovem. Se você olhar o time titular, não é.
O banco de reservas do Vasco é muito jovem, isso é o fato. E o banco e o reserva do reserva puxa a média de idade do elenco para baixo. E os jogadores que o Vasco quer contratar, vocês podem reparar que é tudo de 28 para cima. Tem jogadores de 35, 34, 30, tá vindo uma galera aí bem mais experiente para dar uma encorpada no elenco, caso de fato as negociações sejam concretizadas. E aí uma coisa emenda na outra. Sobre zagueiros, o Vasco já tem proposta enviada ao Southampton na Inglaterra pelo Lianco. Entre Vasco e Lianco, tudo acertado. O Paulo Brax bateu um papo longo ali com os jornalistas, ali foi super solícito. Teve uma galera que foi chegando depois, fez as mesmas perguntas que uma galera já tinha feito, ele repetiu tudo de novo. Virou uma mini coletiva em off, né? Uma coletiva só com a gente ali, sem ser passado para o público. Foi um papo de, cara, eu diria que pelo menos 30 minutos, com essas indas e vindas. Sobre o Lianco, vi que saiu uma informação agora do companheiro Renan Moura, né, da Rádio Globo, de que o Southampton não teria se agradado da proposta do Vasco e iria recusar. O Paulo Brax disse pra gente, ao ser questionado sobre a situação do Lianco, que o Vasco tinha feito uma segunda proposta para ele lá no começo do ano, proposta essa que foi recusada, porque o Southampton estava na primeira divisão ainda da Premier League, naquele momento eles não queriam negociar o jogador, agora com o rebaixamento o cenário muda, e o Paulo informou aqui, ó, vocês podem replicar a proposta, e como o próprio Southampton deu essa possibilidade de que o Vasco mandasse a mesma proposta que tinha feito anteriormente, né? Então o Vasco simplesmente repetiu a mesma proposta que ele já tinha feito anteriormente. E pelo Southampton dar esse feedback, internamente até acredita-se que, ó, eu vou aceitar essa proposta aí. Me fico surpreso com essa informação do Renan Moura aí, do Southampton não ter aceito a proposta. Vamos aguardar para ver se de fato a informação, de repente, do Renan Moura não está batendo. Mas fato é que o Vasco vê com bons olhos, o jogador também quer vir, depende agora do Southampton liberar. Por que não já deu um sim ou não, então, para resolver a situação? Porque nesse momento agora eles vão dar uma cozinhada no galo para ver se surgem propostas melhores. Caso pinte uma proposta melhor e mais interessante para o Southampton, né, tem clubes italianos ali também interessados, eles vão negociar. Se a proposta melhor for essa do Vasco, não pinta muita coisa, aí eles dão o ok para o Vasco da Gama. E além do Lianco, se não for o Lianco, vai ser um outro jogador que o Vasco vai buscar, mas a bola 1 é o Lianco, tá para fechar o Maicon. E aí eu vou trazer para vocês a informação do Globo Esporte. O Maicon fez um jogo só nessas 10 primeiras rodadas de Brasileiro pelo Santos. Ele perdeu titularidade e virou reserva, tem jogado muito pouco lá. Mas o Vasco pode ser sim que contrate o Maicon e a chance dele vir é gigante. Diria para vocês que a chance do Maicon ser contratado de 0 a 100 é 90, tá? Para ele ser mais um zagueiro do Vasco e viria para composição de elenco. O Lianco viria para ser titular ao lado do Léo e o Maicon para ser o reserva imediato dele, brigando ali com o Capasso. Porque a média de idade do Vasco, se você pega do banco de reservas para baixo, são jogadores jovens. E o Vasco quer encorpar não apenas o time titular como banco. Então o Maicon viria para completar elenco. Tá? O Maicon tem 34 anos de idade, é um jogador que atuou no Porto, é um jogador que atuou, vou até pegar a ficha corrida do Maicon aqui. O Maicon atuou no Porto, o Maicon atuou no Galatasaray, o Maicon atuou no Al Nassr e no Brasil ele jogou no Santos, no São Paulo e no Cruzeiro. Destaque máximo dele foi no São Paulo. São Paulo fez até uma loucura financeira, quando ele veio emprestar ele estava voando de casar uma grana pesada. O São Paulo se envolveu até numa dívida depois e teve que negociar o jogador. Nesse retorno ao Brasil, um pouco mais velho, né, em 2022, o Maicon já entrou numa descendente aí na carreira. Para composição de elenco, ok, eu traria? Não traria. Eu acho que você já tem um Capasso ali. Eu acho legal essa ideia de dar uma encorpada no elenco, ter mais jogadores experientes. O Maicon citou uma coisa que isso a gente não pode negar. Ele é um cara vitorioso na carreira dele, jogou em clubes pesados aí na Europa, tem um perfil de liderança, foi capitão algumas vezes ao longo da sua carreira. Nesse aspecto eu vejo ele agregando. Mas como é para compor elenco, dá para passar, mas eu particularmente não gostaria. Lembrando que não é uma contratação a princípio para ser titular e quem deve vir é o Lianco, tá? Inclusive um fato curioso, o Fernando e
o Maicon jogaram mais de uma vez juntos no mesmo clube na carreira. Atuaram juntos no Porto e depois no Galatasaray, foram inclusive apresentados juntos, né? De lá, o Fernando rumou ao Sevilha e o Maicon deu mais uma outra rodada. E se acertarem a ida dos dois para o Vasco da Gama, será a terceira vez na carreira que os dois jogarão no mesmo clube. E o Paulo Brax foi questionado sobre a situação do Fernando. Vem, não vem, a chance de vir é boa, não é? Ele citou que o nome demorou a vazar, é uma negociação que ela já é bem antiga, o Vasco já tenta o Fernando desde o começo da temporada, naquele momento não dava para o jogador vir, mas agora, né, a ideia do jogador que tem 1 ano de contrato ainda com o Sevilha é vir para o Brasil. Ele já deu uma saturada da Europa, digamos assim, são 15 anos na Europa, ele já acha que tá na hora de voltar pro Brasil, né, jogar um pouco aqui no futebol brasileiro. E o Fernando é filho de vascaíno, o pai dele é vascaíno, tem muito vascaíno na família dele, e ele vê com muito bons olhos. O Paulo disse que só foi saber disso porque o Fernando citou para ele numa conversa. Ele não sabia dessa questão do laço da família do Fernando com o Vasco. Pelo pai ser vascaíno, nem duvido muito que o time de infância do Fernando seja o Vasco. Óbvio que depois o jogador fica profissional, joga um monte de clube, isso meio que vai morrendo com o passar do tempo, né? Mas o Fernando, pelo menos o pai dele é vascaíno e boa parte dos familiares, tá? E sim, é um jogador que o Vasco quer, né? E em alguns momentos nessa conversa, o Paulo testou. Tem coisa que às vezes é bom que vaze, né? Então, enfim, eu diria que as chances do Fernando vir para o Vasco são boas, desde que o Fernando consiga a rescisão dele junto ao Sevilha. É um jogador muito importante lá, histórico, a relação é excelente entre ele e o Sevilha, e caso ele peça de fato ali para o Sevilha dar um chá, dar uma aliviada, eu acho que são boas as possibilidades do Sevilha rescindir o contrato e liberar o Maicon para vestir a camisa do Vasco, tá? Sobre o Lanzini, de fato, o Paulo abriu negociações com o Lanzini, já entrou em contato, já informou o desejo, proposta salarial, o Lanzini está a par de tudo. E quando eu fiz essa pergunta naquela mesma entrevista coletiva que o Paulo deu algumas semanas atrás, ele confirmou que esse camisa 10, que ele falou que estava... que se acertasse era só entregar a camisa, era o Lanzini. Ele até achou que o nome demorou um pouco a vazar, e não tem só o Lanzini. Se a negociação do Lanzini der uma melada, existem outras possibilidades. O jogador, vou trazer até uma informação extra aqui, ele não apenas está passeando na Disney, né, no Animal Kingdom, até mostrei para vocês algumas fotos dele com a família, ele está de lua de mel lá nos Estados Unidos. Ele até brincou, né? Sabe como é que é negociar com um jogador em lua de mel? Depende de como for o dia, né? Como é que a coisa rolou, se o cara tá dormindo bem e tal. Então é uma negociação que pode demorar um pouquinho aí, porque é natural, né? É um momento ímpar, é um momento bacana na vida do jogador, e agora ele tá curtindo um pouco a família. O Lanzini tá observando outras propostas, a chance dele ir para a Argentina é um pouco menor, diria para vocês, e ele veio com muito bons olhos uma vinda para o Brasil, já atuou por aqui com a camisa do Fluminense e trabalhou com o Abel Braga, né? Foram campeões brasileiros juntos, inclusive, antes do Lanzini ser vendido ao West Ham da Inglaterra. Então, Fernando, depende de uma rescisão com o Sevilha, a conversa tá boa, tá bacana, a possibilidade do acerto é boa, é uma possibilidade importante. O Maicon está praticamente fechado, rescindindo lá com o Santos, deve ser anunciado. Entre Vasco e Leão, tudo certo, depende do Southampton aceitar a proposta do Vasco. Serginho já veio no Rio de Janeiro, inclusive hoje, fazer a realização de exames médicos, e essas situações são as que nesse momento aí estão caminhando mais, tá? Devemos ter aí outros nomes, mas por hora ainda não vazaram, tá? Então, atualizando para vocês, essas são as novidades que eu posso trazer para vocês no dia de hoje, beleza? Então é isso, galera. Assim eu encerro a nossa segunda edição. Amanhã, bem cedinho, eu chego com o nosso primeiro vídeo do dia, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família, ó. Baixa o aplicativo da OneFootball, que ele é incrível e 100% gratuito. E, ó, a resenha não acabou, não. Continua aqui embaixo nos comentários, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. Qualquer momentinho, volta mais, tamo junto, valeu! Fui!